Boa noite, querido. Deus abençoe muito, muito, muito a sua vida. Que bom que você está conosco. Eu espero que você seja muito, muito edificado, porque quando nós paramos, dedicamos um tempo para ouvir a voz de Deus, Deus fala conosco. Amém? Eu tenho trabalhado sobre essa questão das chaves, essa série das chaves. E hoje eu quero trazer uma chave que é de suma importância para a tua vida, para a minha vida. Nós precisamos nos apegar a ela. Amém? E é a chave da identidade. Amém? A chave da identidade. Anota aí, tá bom? Mateus 3,17. A chave da identidade. Mateus 3,17. E eis uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Amém? Vamos orar? Amém? Vamos orar. Pai, eu quero te louvar e te agradecer por esse tempo precioso na tua presença. Um tempo que nós vamos ouvir a tua voz, um tempo que nós vamos refletir sobre a nossa vida, um tempo em que nós dedicamos para orar, para te louvar, te adorar, mas acima de tudo para receber direção para nossas vidas, para sermos, ó Deus, ensinados pelo Senhor. Eu quero te pedir em nome de Jesus, abençoe a cada um que está conosco, cada pessoa que está linkado, assistindo nesse momento, cada um que decidiu assistir a esse vídeo, que o Senhor possa falar com ele em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, querido. Glória a Deus. Então, esse verso de Mateus 3, o 17, diz que tinha uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Isso foi durante o batismo de Jesus. A Bíblia diz que a Trindade estava ali representada, Ou seja, o Pai estava no céu, era a voz do céu, o Espírito Santo estava em forma de pomba e Jesus estava nas águas sendo batizado por João Batista. Um momento preciosíssimo, Mas quero falar sobre essa chave, a chave da identidade. É muito importante nós entendermos essa questão da identidade, porque muitas vezes as pessoas se perdem na vida porque elas não vivem a sua própria identidade. Elas querem viver a identidade de outras pessoas, A identidade é importante porque nós precisamos saber quem nós somos e o que nós viemos fazer aqui na Terra, porque isso é uma coisa que tem a ver conosco. Entenda uma coisa clara: se você não entender quem você é e o que você veio fazer na Terra, sabe o que vai acontecer? Além de você não cumprir o seu propósito, existem coisas que a Terra poderia ter sido beneficiada e não foi. Por quê? Porque você não se propôs a fazer o que você tinha que fazer. Tá entendendo? Não estou dizendo o reino dos céus, porque o reino dos céus, Deus sempre vai trazer outras pessoas para fazer aquilo que a gente não faz. Quando a gente decide, não, eu não vou fazer isso, não pense que vai ficar sem fazer no reino dos céus, porque Deus sempre vai fazer algo. Quando o povo de Israel saiu do Egito e tinha a missão de chegar à terra prometida, não era para apenas ser libertos, mas era para conquistar a terra prometida, e eles foram desobedientes a Deus. A Bíblia diz que primeiro Deus tinha levantado 600 mil homens para guerrear. Era um exército enorme para guerrear, mas pela desobediência dessas pessoas, todos esses homens morreram no deserto, todos eles, exceto Josué e Caleb, que cumpriram a sua identidade, que cumpriram o seu chamado, porque entendiam quem eles eram e para que eles vieram à terra. Então eles cumpriram e eles foram à terra prometida. Os outros morreram no deserto. Mas aí Deus levantou outro exército de 600 mil também, 603 mil, alguma coisa assim. Ou seja, Deus colocou no lugar daqueles que não queriam cumprir o propósito, Deus colocou outros. Então no reino dos céus não tem essa. Deus sempre vai colocar outros. Não pensa que você é a peça mais importante, você é a última bolachinha do pacote, não é isso não, ok? Então no reino dos céus Deus sempre vai fazer. Mas a terra deixa de beneficiar-se com coisas que eu poderia fazer, que você poderia fazer, quando nós entendemos o nosso chamado, aquilo que nós fomos chamados para fazer nessa terra, entende? Então é muito importante que a gente consiga entender, até para que a gente cumpra e se sinta completo. Muitas vezes a incompletude, aquilo que a gente sente está faltando, é justamente o fato de descobrirmos quem nós somos. E aí começamos a fazer o que nós fomos chamados para fazer. E quando nós realmente cumprimos o nosso propósito, quando nós atendemos aquilo que Deus preparou para nós, o que acontece? A gente fica muito satisfeito. Olha que coisa, é importante demais a gente entender isso. Jesus, quando estava na cruz, sofrendo dor, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, as nossas enfermidades estavam sobre ele, o propósito estava sobre ele. Mas olha que coisa, ele terá prazer, a Bíblia diz, ele terá prazer no trabalho da sua alma. Ou seja, Jesus
apesar de sofrer tudo que sofreu, ele teve um prazer muito grande depois. Por quê? Porque ele viu o trabalho ser cumprido, ou seja, aquilo que ele foi chamado para fazer estava sendo feito. O propósito dele, ou seja, Jesus pegou a sua identidade, abraçou, e se tinha que ir para a cruz, ele teve que ir para a cruz, ele lutou com isso, porque eu sempre digo, as pessoas confundem muito, não, Jesus estava com medo de sofrer ali na cruz, e é por isso que ele pediu para Deus livrar ele daquele. Ele veio para morrer, querido, ele veio para sofrer por nós, para morrer, ele estava certo disso. A questão ali era a separação do Pai, que ele nunca sofreu a separação. Ele podia sofrer as chicotadas, os escárnios, a vergonha, mas se separar do Pai era muito difícil. Então foi por isso que Jesus falou, se possível, afaste de mim esse cálice, porque ele não queria se separar do seu Pai. Tá entendendo? Amém? Agora aqui, então nós vemos essa coisa maravilhosa, né? Jesus desde os 12 anos, é importante, Jesus desde os 12 anos, a Bíblia já fala de Jesus trabalhando para o Pai. Ele disse para sua mãe Maria, né? Ele disse, ué, por que vocês estão tão preocupados comigo? Eu estou fazendo a obra do meu Pai, né? Eu estou fazendo aquilo que o meu Pai me chamou para fazer. E não era José, ele não estava falando sobre carpintaria, ele estava falando sobre o reino de Deus. Então, desde os 12 anos de Jesus já estava falando sobre o reino de Deus. Jesus já estava estudando tudo o que precisava estudar na terra, humanamente falando, para que ele pudesse cumprir o seu propósito enquanto homem também, porque ele era Deus. Mas ele se esvaziou para se tornar homem. Então, ele estudou muito a palavra de Deus. Ele se dedicou muito a Deus em oração, em busca. Ele teve comunhão o tempo todo com Deus. E quando chegou aos 30, ele vai se batizar, cumprir um propósito. João Batista tinha começado a pregar antes, preparar o caminho. E ele vai, João Batista como sendo um pastor dele. E ele vai até João Batista, e João Batista vai o batizar. E o que acontece? Quando ele está lá sendo batizado, agora vem uma voz que vem dos céus. Uma voz que nunca falou a João Batista. Uma voz que nunca se apresentou a João Batista. E aparece uma pomba que nunca esteve na vida de João Batista também, apresentada como pomba, que era o Espírito Santo. Ele era cheio do Espírito, a Bíblia diz que João Batista era cheio do Espírito, mas não tinha pomba. Então se ouve uma voz dos céus e se vê uma pomba, porque estava dizendo, agora sim, agora está aqui aquele que eu chamei para fazer isso. Então Deus diz o quê? Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Amém? Número 1, Jesus, ele recebe ali a identificação de filho. E ele recebe do Pai. O Pai está falando, você é meu filho. Amém? Então, primeira coisa, identidade de filho. Querido, como é importante isso. Entendermos que nós somos filhos. Amém? Jesus é o primeiro. Jesus é o primeiro que demonstra, que traz o exemplo para cada um de nós. E ele diz, eu sou o filho de Deus. Mas ele não apenas era o filho, mas ele era o filho amado. Amém, querido? A gente gosta de se sentir amado, sim ou não? A gente gosta de se sentir amado. E nós somos como Jesus, também amado, porque a Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Enviou o seu Filho unigênito, enviou o seu unigênito. Então, Jesus veio à Terra para trazer a nós a possibilidade de nós nos tornarmos filhos de Deus. Então ele morre na cruz e ele abre um caminho. Como é que eu entro para esse caminho? João 1,12. O que João 1,12 diz? Porque a todos os que receberam a Jesus, creram, aceitaram a Jesus, deu-lhes o poder de se tornar filhos de Deus. Uau, meu Deus, coisa maravilhosa. Então, primeiro, Jesus, o Filho e o Filho amado de Deus, ele abre um caminho para nós nos tornarmos filhos amados de Deus. E a Bíblia diz que se nós cremos em Jesus, nós ganhamos esse poder de nos tornarmos filhos de Deus. Amém, querido? Então, primeira coisa, antes de continuar aqui, eu quero fazer uma oração. Uma oração com você que talvez não aceitou Jesus na sua vida ainda. Talvez você ama Jesus, eu amo Jesus, eu amo Deus, mas nunca fiz um compromisso de dizer assim, não, minha vida é tua, Jesus. Eu não apenas quero declarar que eu te amo, mas eu quero que a minha vida seja tua. Eu quero que a minha vida sirva ao teu propósito. Eu quero que a minha vida seja uma expressão do Senhor aqui na terra. Amém? Então, eu quero orar com você que hoje quer entregar a sua vida, o seu coração, do jeito que você está. Esquece, eu tenho isso para resolver, eu tenho aquilo para resolver, eu sou assim, eu sou assado. Não. Eu quero que você entregue a sua vida e diga, Jesus, aqui está a minha vida, cuida dela, porque eu não dou conta de cuidar, o Senhor que dá conta, foi o Senhor que morreu por mim, e eu quero que o Senhor a receba. Amém? Então eu quero que você faça essa oração, se você deseja fazer isso. Amém? Vamos orar. Diga, Senhor Jesus, nesse dia, eu recebo o Senhor, como minha única salvação, como meu Senhor, como meu Deus, como aquele que é o mediador entre Deus e os homens. Eu te recebo, Jesus, no meu coração. Entra, faz morada, Senhor.
Eu te peço que me receba, que me aceite também, com todas as minhas dificuldades. Eu sei que o Senhor não olha para elas, porque o Senhor está agora olhando para o sangue que foi derramado na cruz por mim, me lavando e me dando a oportunidade de ser teu servo e me tornar filho de Deus. Amém. Se você fez essa oração agora, eu tenho certeza que essa oração, que aparentemente é uma coisa tão simples, mas no mundo espiritual faz uma diferença absurda. E você deixa de ser apenas uma criatura de Deus. Você passa a ser o quê? Filho de Deus. Filho de Deus. Filho por adoção, a Bíblia diz. Deus nos adotou. Porque o adotado é isso, né? O adotado, ele é tão amado. Olha que coisa tremenda. Ele é tão amado porque ele foi adotado. Ele não era filho, se tornou filho, né? Ele não tinha o sangue e foi colocado pelo sangue. Amém? Pelo sangue de Jesus. Então, presta atenção. Você aceitou Jesus, eu aceitei Jesus, muito bem. Então, a partir de agora, nós somos filhos, recebemos esse poder, amém? Então, se identifique com isso. Eu sou filho de Deus. Não deixe o diabo dizer outra coisa para você. Ah, mas você é assim, você é assim. Não, eu sou filho de Deus. Mas você tem esse defeito, esse defeito, esse defeito. Então, pois é, os bebês quando nascem não sabem de nada, precisa de tudo, precisa de acompanhamento. E não sabe se trocar. Se ele faz cocô, tem que vir limpar ele, porque não sabe se limpar. E assim mesmo, bebê é assim. Bebê faz cocô e não sabe se limpar, né? Bebê derruba coisa, quebra, né? Enfim, bebê é assim. E as pessoas vão cuidando, até uma idade certa, vai cuidando dessa criança, desse bebê. Então, em primeiro lugar, não deixa a acusação tomar a sua vida. Se identifique, eu sou filho de Deus, amém? E eu não sou só filho, eu sou filho amado. Assim como João, o apóstolo João dizia, você sabia, João nunca disse o seu nome no seu livro. Olha que coisa, ele escreveu o seu livro, nunca disse o seu nome no seu livro. Mas ele dizia, o discípulo amado. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Quando ele se referia a ele mesmo, ele dizia, o discípulo amado. Glória a Deus, que você possa dizer, o filho amado. Eu sou filho amado. Ah, mas Jesus é o filho amado. Jesus é o primeiro filho amado. Abriu o caminho para que todos nós, filhos amados, também entrassem. Amém, querido? Glória a Deus. Amém. Então, primeira coisa, eu sou filho. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Com todas as dificuldades. Eu sou filho. Eu me identifico com isso. Eu sou filho de Deus. Que o diabo não me acuse. Eu não aceito acusação. Eu sou filho de Deus. Amém. Segunda coisa, muito importante. A Bíblia diz, em 1 João 5, aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Aleluia! Aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Por quê? Porque foi a nossa fé que nos levou a nos tornarmos filhos de Deus. Então nós nos tornamos filhos de Deus pela fé, crendo no sacrifício de Jesus, aceitando a Jesus. E aí nós tornamos filhos de Deus. E a Bíblia diz que agora, por sermos nascidos de Deus, nós vencemos o mundo. O mundo não tem força mais sobre nós. Todas as tribulações, todas as dificuldades podem vir, mas elas não vão vencer a minha identidade. Eu sou filho de Deus, por isso que Romanos 8 diz que nada pode nos separar do amor de Cristo. Nós somos agora filhos de Deus, e vem tribulação, vem dificuldade, vem bonanças, vem poder, vem glórias, mas nada disso vai nos separar. Se nós amamos a Jesus, aceitamos Jesus, e se nós cremos na nossa identidade, nada nos separa. Então a Bíblia diz que se nós nascemos de Deus, nós podemos vencer o mundo. Amém, querido? Podemos vencer o mundo porque Jesus já venceu. Amém? Jesus já venceu. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Amém? Então Jesus venceu. E se ele venceu, nós podemos vencer porque nós fomos agora colocados na mesma família, família celestial, família de Deus, por Jesus. E nele nós podemos ser mais do que vencedores. Amém, queridos? Amém? Então, identidade. Vamos lá. Identidade. Aceitei a Jesus, recebi o poder de me tornar filho de Deus. Nasci, e se eu nasci de novo, né? Se eu sou nascido de Deus, eu venço o mundo através da minha fé nesse Jesus maravilhoso. Amém? Então, eu sou filho, né? Eu sou nascido de Deus. Amém? Eu venço o mundo. Amém, querido? Agora vamos para frente, porque isso é muito importante. Gálatas 4:7 diz uma coisa fantástica. Diz assim, ó. Assim, você já não é mais escravo, mas você é filho. Por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Glória a Deus, amém? Vamos lá, identidade, filho. Eu sou filho, eu não sou escravo. Eu não sou escravo. Eu não sou escravo do medo. Eu não sou escravo da morte. Eu não sou escravo do pecado. Não. Eu não sou escravo da carne. Eu sou filho, amém? Eu sou filho. E eu sou agora também herdeiro. Então, Deus não me deu apenas a identidade de filho, mas Ele, junto com a identidade de filho, Ele me deu a identidade de herdeiro.
Então você e eu, nós somos herdeiros. Herdeiros das promessas de Deus. Tudo aquilo que ele prometeu tem a ver conosco, amém? Tudo aquilo que ele prometeu para o cristão tem a ver conosco. Tudo aquilo que ele prometeu para Israel tem a ver conosco espiritualmente falando, né? Naturalmente para Israel, espiritualmente para nós. Então, nós caminhamos debaixo das promessas de Deus, daquilo que ele falou, eu vou fazer. Nós cremos, nós recebemos, nós entendemos alegoricamente aquilo que é natural, aquilo que é literal para o Israel, ou para a Bíblia, para aquilo que aconteceu na Bíblia. Para nós transformamos em alegoria e dizemos, isso pertence a mim espiritualmente falando. E assim nós entendemos. Então você e eu nos tornamos herdeiros, filhos nascidos de Deus, vencedores, herdeiros, amém? Não somos escravos. Então, não deixe que o diabo te torne escravo novamente, amém? Não deixe. Não, eu sou filho e automaticamente eu não sou escravo. Vamos receber isso? Quem é uma coisa, não é outra. Se você é filho, você não é escravo, amém? A Bíblia diz, se você é filho, você não é escravo. Filho é uma coisa, escravo é outra, né? João Batista teve essa ideia de identidade muito clara. Por quê? Porque um dia chegaram e começaram a questionar. Viram que ele estava pregando, que as coisas estavam acontecendo, multidões o seguindo, né? Tinha os sacerdotes no templo, tinha os reis, os governantes, mas as pessoas iam até o deserto para seguir um homem vestido de forma diferente, talvez de uma forma estranha. As pessoas estavam seguindo ele, vestido de pele de camelo, né? Era um homem diferente, e aquele homem estava lá pregando no deserto. Não pregava na cidade, na terra, nos palácios. Não. Era no deserto. Quem quisesse ouvir João Batista tinha que deixar a cidade, tinha que deixar todo aquele barulho da cidade, né? Tinha que deixar o palácio, tinha que deixar o templo e tinha que ir até o deserto. Por quê? Porque naquela época os sacerdotes estavam vendidos, estavam distantes de Deus, né? E infelizmente era muito terrível, muito difícil, muitas religiões, mas não, Deus não estava falando. E Deus começa a falar através de João Batista. Então, muito bem, as pessoas vão até João Batista. E quando chegam em João Batista e veem tudo aquilo acontecendo, automaticamente elas analisam e falam assim, peraí, será que esse é o profeta que Deus ia mandar? É aquele que seria como Moisés? Uau, é ele o nosso Salvador? Né? Então, eles começaram a se questionar. E aí eles passam essa pergunta para João Batista. E eles começam a perguntar para João Batista. E João Batista falou assim, não, eu não sou o profeta. Aliás, ele era o maior profeta da terra, mas ele disse, eu não sou. Talvez na sua humildade, eu não sei, enfim. Eu não sou Elias. Começa a dizer, eu não sou o filho de Deus. Enfim, ele diz, eu não sou Jesus, eu não sou o chamado escolhido, não, eu sou amigo do noivo. Eu não sou o noivo, eu sou o amigo do noivo. Amém? Então, João Batista dá essa lição de humildade e identidade, dizendo, não, eu não sou Jesus. Vocês estão querendo achar que eu sou Jesus? Eu não sou. Eu não sou o escolhido, o grande profeta que ia ser como Moisés. Não, eu sou um profeta sim, mas aquele que vocês estão esperando está vindo aí. Aquele que vocês estão esperando é o noivo, eu sou só amigo do noivo. Então, uma lição de identidade, de percepção de identidade. João Batista sabia quem ele era e ele sabia quem ele não era. Amém? Se a gente sabe quem a gente é, a gente sabe também quem a gente não é. Então, eu sou filho e eu não sou escravo. Amém? Então, é importante demais você trazer isso para a sua vida. Amém? Agora tem uma coisa, ainda em Gálatas 4, eu li 4:7. É muito importante. Gálatas 4:7 diz, vocês não são mais escravos, vocês são filhos. Amém? Muito bem. Agora vamos lá. 4:1 de Gálatas. Volta um pouquinho. Versículo 1. Diz assim. Afirmo, porém, durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada é diferente de um escravo, mesmo sendo o dono de tudo. Meu Deus, que coisa tremenda. Vamos entender isso. Olha que coisa, dá uma explosão na cabeça, né? No 7 está dizendo, você não é escravo, você é filho. E eu estou afirmando aqui, se você é uma coisa, você não é outra. Amém? Então se você é filho, você não é escravo. Mas é o que ele está dizendo aqui. Enquanto o herdeiro é menor de idade, e eu quero trazer o menor de idade, ali tem uma relação de fato com idade. Menor e maior, como a gente vê na nossa lei. Menor, ele não tem a capacidade de assinar certos documentos, de assumir certas responsabilidades, ser punido por algumas coisas e assim por diante. Bom, isso é o que diz a nossa lei, né? Inclusive tem, de fato, as pessoas que ficam responsáveis por um testamento, enquanto a criança ou o adolescente, o menor,
ele não pode assumir algumas coisas, nem fazer algumas coisas. Tem um tutor, tem alguém que guarda a herança até que ele seja capaz, de fato, de assumi-la. E aí a Bíblia diz justamente aqui, eu quero trazer também, talvez, para a adolescência espiritual, para a meninice espiritual. Então, aqui diz que enquanto a gente é menino espiritualmente, enquanto a gente não atingiu o momento de fato entender a herança, ser responsável pela herança, saber administrar a herança, enquanto nós não tivermos essa identidade de adulto, de maduro, importante, de adulto, de maduro, nós não podemos assumir a herança. Meu Deus, que coisa, tremendo demais. Olha aqui. Porém, em todo tempo que o herdeiro é menor de idade, ele em nada é diferente de um escravo. Não, como assim nada? Essa é uma forma de Paulo explicar, mas ele tem uma diferença grande. Paulo não expressou aqui, porque às vezes Paulo está explicando e a gente quer colocar no pé da letra. Não, ele tem uma diferença enorme, enorme. Por quê? Porque o escravo é escravo, o filho é filho. Amém? O escravo é uma coisa, o filho é outra. Paulo vai dizer no versículo 7. Não, o que Paulo está dizendo é o seguinte, que diante das circunstâncias, apesar de ter identidade de filho, por não ter alcançado a maturidade, a autoridade, ele não consegue ainda se estabelecer como filho, sendo dono de tudo. Ele é herdeiro porque ele é filho, então, já está claro. Ele é herdeiro porque ele é filho. Aí ele é dono de tudo, mas ele não pode se mexer da forma como gostaria. Por quê? Porque ele não tem idade suficiente, porque ele não tem a maturidade suficiente. E é por isso que ele não pode, apesar de ser dono de tudo, agir como o dono. Ele está igual ao escravo. Por quê? Porque o escravo não pode tocar em nada. O escravo não pode tomar decisões. O escravo não pode vender a propriedade. O escravo não pode mexer na propriedade. E aí, o que diz? O filho, apesar de ser filho, também não pode. Não pode vender a propriedade, não pode desfrutar dos bens, porque tudo está com o tutor. Meu Deus, tudo está com o tutor. Então, entenda claro. Muitas vezes a gente quer que muitas coisas aconteçam na nossa vida, mas nós somos ainda menor. Agimos como uma criança. Paulo disse, quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino, mas quando eu me tornei adulto, eu deixei as coisas de menino. E você pode se divertir com os brinquedos, você pode até praticar como é que eu ajo quando eu me tornar adulto, mas você só pode, de fato, adquirir a herança quando você se tornar maduro. Eu sou maduro em relação às coisas de Deus. Eu sou maduro em relação à paciência. Eu sou maduro em relação ao amor. Eu sou maduro em relação à fé. Eu sou maduro em relação a relacionamento. Eu sou maduro em relação às promessas de Deus. Eu sou maduro em relação às palavras de Deus. Eu sou maduro em relação às profecias. Quer dizer, quando você alcança essa maturidade, você começa a ter acesso à herança. Você começa a alcançar aquilo que Deus tem para você. Você começa de fato a desfrutar daquilo que Deus deixou. Por quê? Porque você não é apenas filho, nascido que vence. Você não é aquele que não é escravo, mas você é filho. Você não é apenas herdeiro. Mas peraí, como não é apenas herdeiro? Você é herdeiro é uma coisa muito grande. Não, você não é apenas herdeiro. Porque não basta ser herdeiro. Tem que ser adulto. Tem que ter a idade suficiente para ter direito a usufruir da herança. Então não basta ser herdeiro, tem que ter responsabilidade com a herança, senão não recebe herança. Por que Deus nunca me deu isso? Eu já orei tanto por isso. É porque talvez você se porta como uma criança diante desse tipo de situação. Como é que Deus vai te dar? Você vai colocar fora, você vai jogar fora aquilo que Deus te deu. Então Deus quer te dar algo para você desfrutar, para que você possa de fato administrar. Amém, querido? Então, é muito importante entendamos isso. Amém? 1 Reis 19 conta um fato muito triste, né? Que é aquele momento da fuga de Elias. Elias vai lá, acho que no capítulo 18, e ele vence os profetas de Baal, né? 400, né? Ele vence e ele sabe que ele é um profeta ungido de Deus, né? E aí, o que acontece? No 19, a rainha Jezabel, né? A endemoniada, né? Fala, vou matar você. E aí ele fica com medo, amedrontado, ele deixa seu discípulo de lado, ele vai até uma árvore, ele se deita ali, ele pede a morte, eu não sou melhor que os meus pais. Por quê? A pressão arrancou a identidade dele. Ele era um profeta capaz de vencer 400 profetas de Baal, de encarar o rei Acabe, de falar na cara do rei Acabe, ó, você está assim, você está assim. Quer dizer, ele era um homem fera, homem de Deus, amém? Pediu para chover, choveu, pediu para parar de chover,
parou, quer dizer, ele sabia que Deus usava a vida dele, mas diante daquela mulher endemoniada, diante daquela situação, daquela pressão, perseguição, ele perde por um tempo a sua identidade. O anjo vem lá com muita calma, alimenta ela uma vez, alimenta duas, até que ele recobra a força. A Bíblia diz que ele caminha e Deus vai falar com ele e falar para ele organizar, né, a sucessão antes de Deus levá-lo. Então olha que coisa, por um momento ele perde a sua identidade. Então nós não podemos perder a nossa identidade. Né? Jeremias, meu Deus, quantas pregações a gente já fez, né, em cima de Jeremias, capítulo 1, versículo 8, que diz, eu te escolhi desde o ventre, eu te fiz profeta, porque Deus separou Jeremias desde o ventre para ser profeta. Então Jeremias é uma pessoa que sabe quem ele é. Não, eu não passo de uma criança. Não, você não é criança não, porque eu te separei desde o ventre. Se você separa desde o ventre, você tem capacidade. Em qualquer idade que eu te colocar a falar ou fazer, você vai fazer, porque eu já te escolhi, te separei, te capacitei para isso. Amém? Mas aí chega lá na frente, né, diante de um quadro difícil também, né? Jeremias 20, se eu não me engano, vem um sacerdote, tranca ele, bate nele, e aí ele fala, fosse um aborto no meu nascimento. Que coisa, ele pede para nascer morto, ele fala, melhor que se eu tivesse morrido, né, no nascimento, né, que eu fosse um aborto. Olha que coisa, como que a pressão muitas vezes tenta arrancar da gente a nossa identidade. Quantas vezes na sua vida você já foi tentado arrancar a sua identidade? Quantas vezes, diante da situação de luta, né, de dor, você teve muita dúvida com relação a quem você é? Eu muitas vezes, oro, Deus, que eu possa conservar a minha identidade, que eu não perca a minha identidade, diante da luta, da dificuldade, da dor, da glória, não, diante de tudo, que eu não perca aquilo que eu sou, aquele que eu sou, né, quem eu sou, a que propósito eu vim à terra. Quer dizer, eu oro a Deus, porque muitas vezes nós somos tentados a isso. Então, em nome de Jesus, que você possa perceber isso. Amém, querido? E entender a força que nós temos, né? O boi selvagem, a Bíblia diz, Salmo 92, 10, que nós temos a força do boi selvagem. Boi selvagem é aquele que não está diante das limitações, né? Das limitações das cercas religiosas, cercas sociais, cercas familiares, cercas condicionais, financeiras, geográficas. Ele não está diante disso, ele vai à frente, né? Ele não fica preso às cercas que são colocadas. Então muitas vezes nós estamos presos a várias cercas, nós temos muitos limites que não conseguimos vencer, né? Então boi selvagem, que é a unção que Deus nos deu, é essa, de avançar e vencer, né? De ultrapassar os limites. E o mais importante, o mais interessante nisso, é que muitas vezes quando a gente fala assim, não, nós temos que ter a força do boi selvagem. Eu quero ter a força do boi selvagem, mas a questão é que nós já temos a força do boi selvagem. Se você ler o Salmo 92, você vai entender que a Bíblia diz, os meus olhos viram e meus ouvidos ouviram. Então a questão do boi não é que ele tem força. O outro boi também tem força. O boi doméstico também tem força. A questão é outra, é a identidade. É saber quem ele é. Então os olhos dele estão abertos, os ouvidos estão abertos. Ele tem o entendimento de quem ele é. Ele tem a compreensão de quem ele é. Ele sabe quem ele é. O que Deus tem que fazer? Deus tem que abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que nós possamos entender quem nós somos. Entender a força que nós já temos, porque somos filhos. Entendemos a posição que nós já temos, nós já somos herdeiros. E tudo isso é importante para que a gente possa viver plenamente a nossa identidade. Amém, querido? Amém? Amém? Então, hoje, a minha oração é essa. Que você possa entender de fato a sua identidade. Quem você é em Deus. Amém? Quem nós somos? Eu quero ser aquele que Deus fez eu nascer para ser. Amém? Eu quero cumprir aquilo que Deus me chamou para cumprir. Amém? Por quê? Porque eu já me perdi muitas coisas. E você muitas vezes sabe se perder muitas coisas. Mas nós precisamos estar firmes naquilo que Deus separou para nós. Amém? Aquele que nós somos. Para aquilo que nós fomos chamados. E Deus vai nos fazer vencer em nome de Jesus. Amém? Eu quero declarar que você vai cumprir tudo aquilo que você tem que cumprir. Como filho, como irmão, como esposo, como pai. Deus vai te fazer cumprir em nome de Jesus, porque você vai entender a sua identidade. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu não sei o que você está passando. O importante é entender que Deus sabe. Amém? Deus sabe. E Deus vai fazer cumprir em nome de Jesus. Amém? Deus vai fazer cumprir em nome de Jesus. Que você receba isso e receba a sua identidade hoje, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar. Pai, eu quero te louvar e te agradecer por esse tempo preciosíssimo na tua presença. E eu quero te pedir que o Senhor fale a cada um que está conosco agora. Que a tua unção, que o teu poder, que a tua palavra possa estar agora movendo em cada vida. E que possamos receber essa chave, a chave da identidade. Deus, quantas portas não se abriram ainda porque nós não tínhamos
essa chave. Porque muitas vezes nós duvidamos de quem nós somos. Duvidamos do que o Senhor nos chamou para fazer. Muitas vezes nós não entendemos, nós cremos tanto no Senhor, mas às vezes deixamos de crer naquilo que o Senhor nos chamou para ser. Deus, eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, derruba toda a escama e que possamos entender, Deus, quem somos e qual é o nosso propósito nessa terra. Em nome de Jesus, nos chama a ser o melhor filho, o melhor irmão, o melhor esposo, a melhor esposa, o melhor pai, a melhor mãe. Deus, em nome de Jesus, nos ensina a sermos aquilo que o Senhor nos trouxe para fazer. Em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, nos ensina a fazermos o que o Senhor nos chamou a fazer. Nos ensina a sermos o que o Senhor nos chamou a ser. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando a cada um agora. Se alguém está passando por dificuldade, por luta, está passando por problemas, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa mostrar que se eles entenderem que eles são no Senhor, eles podem vencer todas as circunstâncias, pode ultrapassar a circunstância, pode, ó Deus, vencer esse momento, pode permanecer firme, porque eu sei que aquele que sabe quem é, vai vencer em nome de Jesus. Eu abençoo a cada um em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Que você possa levar essa palavra para a sua vida. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado se você praticá-la. Amém? Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus por esse tempo tão precioso, pela palavra dele que foi tremenda nessa noite, foi maravilhosa e eu sei que ela impactou a tua vida, porque impactou a minha também. Então que Deus possa continuar falando aos nossos corações, amém? Senhor Jesus, nós te entregamos, ó Pai, mais uma vez as nossas vidas, o nosso coração, nós declaramos, ó Pai, a nossa dependência de Ti e te entregamos essa semana, ó Deus, crendo que o Senhor irá à frente, que o Senhor vai estar abrindo caminhos, portas e que o Senhor vai, ó Deus, liberar a Tua bênção sobre as nossas vidas, que o Senhor possa alcançar cada um de nós, alegria, saúde, fortalecimento a cada um, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas antes de encerrarmos, nós temos ainda aquela frase que eu sei que mexe muito com os nossos corações, então que você possa dizer ela agora para alguém que está próximo de você. Vá para a melhor semana da tua vida, em nome de Jesus. Nos vemos em breve. Um beijo.